Então, eu montei esse vídeo para a gente poder trabalhar um pouquinho a questão de bissetriz e de mediatriz, ajudando vocês aí na resolução das atividades, certo? Então, o que a gente pode ver aqui? Que, na verdade, a gente está trabalhando com lugares geométricos. Que lugar geométrico, na verdade, é uma figura que formada por todos os pontos que são do mesmo plano e eles têm uma determinada propriedade comum. Então, eu peguei o exemplo, a circunferência. É o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, tem a mesma distância de um ponto fixo considerado como sendo o centro, que é o ponto O. Então, vamos pegar. Ó, se eu pegar aqui, o ponto O está aqui. Do ponto A até o ponto F, essa distância do ponto A ao F é a mesma do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto B, do ponto O até o ponto C. Cada segmento desse que está sendo formado tem a mesma distância entre eles. Esse é um ponto comum, certo? Agora, esse segmento de reta, na verdade, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, repara que todos eles, uma das extremidades é o ponto O. Então, o que acontece? Esse aqui é chamado de raio da circunferência. Um raio da circunferência ele tem que ter uma extremidade como sendo o ponto O e a outra um ponto da circunferência. Agora, se ela passar, tem 2 vezes o valor do raio e passa pela circunferência, então é o que a gente chama de diâmetro. Olha, CF, BG, EA, certo? Então, são diâmetros, tá? Bom, continuando aqui, aí tem um exercício lá do PET que fala assim, quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 metros? Se o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, fácil, né? Quer dizer que você vai fazer o quê? 2,5 vezes 2, você já chega na resposta. Muito simples. Agora, também falamos em bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, a gente pôs aqui um lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Então, quais são os lados do ângulo? Os lados do ângulo é o AV e esse lado, BV. O que acontece? A junção dos dois aqui está esse ângulo. Ó. Quando a gente traçou a bissetriz, que na verdade é o VP, ela dividiu esse ângulo em dois. O AVP e o PVB, certo? Então, esse ângulo é igual a esse. Imagina que se aqui mede 40 graus, quer dizer que esse ângulo mede 20 e esse ângulo mede 20, certo? E a mediatriz, o que é a mediatriz? Mediatriz, ela vai dividir o segmento, vai passar pelo ponto médio do segmento e vai, então, formar uma reta congruente, ou seja, desculpa, uma reta perpendicular. Então, o que acontece com ela? Olha, aqui está o segmento AB, marcamos o ponto médio, traçamos a reta. Repara que se a gente prolongarmos aqui esse ponto, ó, o ponto de encontro aqui do ponto A, P e PB, né, a gente traçou aqui e formamos esse ponto. Essa distância P é a mesma distância de PB, certo? E o ângulo formado aqui, por ser uma reta perpendicular, o que acontece? Esse ângulo aqui é de 90 graus, certo? E o ponto médio, IM, é o ponto médio de AB. Aí o exercício 7, olha o que ele pede. Ele pede para você desenhar uma circunferência de raio medindo 2 centímetros, tá? Foi desenhado aqui o raio, ó, OP, OK, 2 centímetros. Marque o ponto O, que será o vértice do ângulo POQ, e não é? Ó, POQ. De modo que o P e Q estejam sobre a circunferência cuja medida seja 120 graus. Esse ângulo aqui todinho ele mede 120 graus. Construa a bissetriz. Bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio. Quer dizer, passou aqui a bissetriz, dividiu ele ao meio, quer dizer que vai ficar 60 com 60. Escreva a medida dos ângulos entre as bissetrizes, tá lá. E os lados deste ângulo. Então, aqui, ó, esse lado aqui, esse é o lado, né? OK é lado, OP é lado. Depois trace o segmento PQ aqui, certo? E indique o ponto médio. O ponto médio é esse aqui, ó, é o ponto M, certo? Então, aqui tá para você ver, ó, aqui ela é bissetriz e ela também é mediatriz, certo? Tomara que possa ajudar vocês esse vídeo. Qualquer coisa estou à disposição. Beijos, façam todas as atividades com muito carinho.